Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Francisco Benetti, sou médico nutrólogo, atuo aqui na cidade de São Paulo. Vamos conversar um pouquinho sobre testosterona e o ganho de massa magra. A mulher tem valores fisiológicos de testosterona de 16 a 60, 80, o homem de 200 a 800. Então a gente percebe que o corpo masculino ele tem muito mais músculo que o corpo feminino. Isso influencia no metabolismo. Você que está vendo aí e fala assim, poxa, que sacanagem, eu faço uma dieta e perco 4, meu namorado perde 10. É assim, normal isso acontecer justamente pelo tanto de massa magra que o homem tem, e essa massa magra trabalha a favor do nosso metabolismo. O que a gente vai colocar hoje aqui? Quais são alguns fatores que podem influenciar nisso? Para você, mulher que está vendo esse vídeo, né? Os níveis hormonais de testosterona, elas ficam entre 20 e 80, né? O que a gente tem hoje como um vilão da hipertrofia, principalmente para a mulher? Os usos dos anticoncepcionais e principalmente o anticoncepcional oral. Quando a mulher toma um anticoncepcional oral, o corpo entende que está vindo um hormônio de fora. Então ele passa a produzir uma proteína no corpo que chama SHBG, proteína ligadora dos hormônios sexuais. E uma vez que essa proteína está mais alta, ela se liga à sua testosterona de uma maneira irreversível. Então a testosterona ela não vai ter ação nos campos principais dela, tá? E se a gente não tem testo livre, você não tem efeito para energia, disposição, ganho de massa magra e o libido. Então é muito comum a mulher que está vendo aí falar, poxa, depois que eu comecei o anticoncepcional, meu libido caiu bastante. E principalmente, eu comecei a ganhar uma gordura no quadril, na coxa, que é aquela gordura característica ginoide, que a gente chama de pera. Isso está muito comumente associado a um padrão feminino mais estrogênico. E se você está tomando estradiol, que é o hormônio, um estriol, algum estrogênio sintético, está diminuindo tua produção de testo, isso se acentua e dificulta bastante essa perda de gordura no local. Alguns hormônios, como os progestágenos, que não têm essa capacidade, por exemplo, de subir o SHBG, e os progestágenos podem ser um dilmirena, um implanon, um dilcailena, eles acabam diminuindo a produção natural de testosterona. Então eles não afetam no SHBG, mas eles acabam afetando ali na questão de diminuir a tua produção natural. E isso acaba também linkando com alguns fatores para hipertrofia, para libido. Porém, eles têm menos ação nesse sentido. Mas é comum também a gente ver com o progestágeno aumento de retenção de líquido, edema, inchaço. Então, são coisas que a gente sempre tem que pesar na balança e ver o biotipo da mulher e pensar num estilo de anticoncepcional que melhor se encaixe com a vida dela. Ninguém está aqui sendo contra anticoncepcional, mas não é uma escolha para você fazer em 10 minutos, em 15 minutos. Você tem que ter uma conversa, você tem que entender teu corpo e principalmente procurar alguém que vai tentar fazer essa leitura com você, tá? O que a testosterona vai fazer para a mulher? Ela vai melhorar a tua recuperação muscular, então você vai treinar no outro dia, você vai ter energia, disposição para continuar bem. Ela vai melhorar essa perda da gordura, principalmente a ginoide, então isso vai ter um impacto bacana na tua musculatura e principalmente o músculo mesmo, né? A musculatura ela começa a ficar mais desenhadinha. A gente vê muitas meninas que vêm ao consultório e elas são falsas magras. O que é isso? Você tem um peso pequeno, mas a gordura está alta. Por quê? Não tem músculo, então isso acaba sobrepondo o teu corpo. São meninas que são extremamente finas, mas que colocam um biquíni e não se sentem satisfeitas com isso. Melhorar o teu padrão hormonal te ajudaria muito, junto com uma atividade física principalmente mais voltada à musculatura, como a musculação, a melhorar esse perfil do teu corpo. No homem a gente já tem um outro ponto. O homem ele produz testosterona pelo testículo, então a produção hormonal masculina ela é muito maior do que a feminina, e a gente tem um padrão de 200 a 800. Então é comum a gente ver pessoas aqui na clínica, homens que têm 30, 40, 50 vezes mais testosterona do que sua parceira. E o que a gente tem hoje no dia a dia? A gente vive numa cidade muito estressante. Quem não vive em São Paulo também pode ter um estresse muito alto vivendo no interior em outros pontos da cidade. E o estresse
ele vai, né, a mesma moléculazinha do estresse, que é o colesterol, que vai produzir o cortisol, ele produz a testo. Se eu estou priorizando o cortisol, que é o hormônio do estresse, a minha testosterona está diminuindo. Então, fatores como estresse, tanto no homem quanto na mulher, podem diminuir testosterona. E aí a gente sabe que estilo de vida, uma vida mais sedentária, uma vida mais estressante, uma vida com hábitos alimentares não tão legais, também vão ter um impacto direto na produção hormonal de testosterona. Então a gente tem que sempre, antes de propor uma reposição para alguém, tentar mudar o estilo de vida dele. Porque muitas vezes eu falo para os pacientes aqui no consultório, olha, só de eu conseguir emagrecer você, naturalmente seus níveis hormonais vão subir, porque a gordura visceral ela joga a testosterona para baixo também, e o que é pior, ela converte a testosterona no hormônio sexual feminino. A partir do momento que a gente melhora a alimentação, melhora o estilo de vida, começa a colocar mais atividade física e faz essa pessoa emagrecer, ele já tem uma tendência natural de aumentar a sua produção hormonal de testo. Só que existem algumas pessoas que pela idade vão tendo dificuldade com isso. E hoje a gente já tem uma terapia de reposição muito mais segura do que no passado. O que se entende, por exemplo, para o homem, é que lá atrás a gente pensava que o que causava câncer de próstata era a testosterona. Hoje a gente sabe que com o declínio da testosterona, aumenta-se um hormônio que chama dihidrotestosterona e ele faz a próstata crescer. Numa reflexão é só a gente pensar assim, menino de 20 anos, testosterona lá em cima, próstata pequenininha. Homem de 50 anos, testosterona lá embaixo, próstata grande. Então, se a gente tiver um controle efetivo entre testosterona e dihidrotestosterona, isso não vai te levar a um risco aumentado de câncer de próstata. Mas tem que saber como você vai fazer isso. Então, a reposição a gente tem que preconizar sempre níveis fisiológicos. Um homem produz de 200 a 800 de testosterona, ele não precisa ter 1.500, 1.800 de testosterona. Isso vai acarretar problemas para ele. Isso vai aumentar o nível de dihidrotestosterona no sangue dele e é o que pode aumentar a próstata. Então a gente tem que sempre ficar de olho e manuseando bem como a gente vai fazer essa terapia de reposição hormonal. Mas eu acredito que esse é o futuro da medicina, porque tanto homem quanto mulher vão viver mais. E à medida que a gente vive mais, a gente não vai querer ter uma vida mais miserável. A gente não vai querer ter uma vida numa cadeira de rodas, numa cama, sem energia, sem disposição. Então a reposição hormonal, ela se faz necessário tanto para homem quanto mulher, desde que seja bem avaliado, desde que essa pessoa tenha um perfil de fazer atividade física, se alimentar bem, ter um cotidiano saudável, e aí esses hormônios podem se encaixar como uma cereja do bolo. Mas a gente tem que procurar sempre profissionais para acompanhar, isso tem que ser mensurado com exames de sangue, e para que a gente tenha uma vida melhor e com mais saúde, prosperidade, que você consiga aquilo que eu brinco aqui no consultório, viver uns 80, 90 anos pegando o teu neto no colo, fazendo suas atividades, não viver até os 80, 90, cheio de medicações, numa cadeira de roda, sem poder fazer nada, agonizando, esperando a vida te levar. Então acho que esse é o ponto que a gente tem que ter, é o equilíbrio, a saúde nesse momento. Fico por aqui, quem gostou curte aí o link, manda para o amiguinho que está vendo ali, que tem essas dúvidas. Espero tirar mais dúvidas de vocês, se vocês tiverem dúvidas podem mandar mensagenzinhas para a gente vai tentando responder ou no Instagram ou aqui no YouTube. Até a próxima, pessoal. Um tchau para todos.